Oi pessoal, hoje no Conversa de Ateliê, a nossa entrevistada, sim, ela é uma mulher. Ela é professora, escritora, pesquisadora, foi júri do Estandarte de Ouro. Ela participa da velha guarda de uma escola de samba muito tradicional. E se eu falar o nome de um livro que ela escreveu, quem é do mundo do samba vai saber quem eu estou falando. Ela escreveu Serra, Serrinha, Serrano. Vocês têm uma ideia de quem será a nossa entrevistada? Caso vocês não tenham e queiram saber mais, fique ligado na nossa entrevista de hoje. Raquel, obrigada por receber a gente aqui para falar sobre escola de samba, que é uma matéria que você gosta de falar. Adoro, é sempre um prazer. E eu vou começar falando sobre esse livrinho, Marcadas para Viver a Luta de 5 Escolas, escrita pelo João Pimentel, que você fez o prefácio, que fala das 5 importantes escolas da Intendente. E no prefácio você diz que ao ler o livro, te deixou com uma contrariedade, né? Sentimentos contraditórios. E eu grifei uma parte que você diz que não queria que elas mudassem, que queria apenas que tenham menos dificuldades para desempenhar seu papel. Gostaria que fossem respeitadas. E como são as escolas da Intendente? Pois é. Onde tudo começa. Onde tudo começa. Então, a contradição de que eu falo aí vem exatamente disso. Quando eu vou ao desfile da Intendente Magalhães, e é uma coisa que eu adoro fazer, porque é um desfile maravilhoso em que você vê, por exemplo, a escola ser montada com a ajuda dos próprios componentes, os componentes se vestirem no entorno do lugar de desfile. Tudo isso tem, para mim, um sabor extraordinário de ver o que realmente conta para mim, que é aquele desfile que é resultado de um fazer comunitário. Então, no outro dia, ouvindo a carnavalesca Maria Augusta, né, que é minha colega no júri do Estandarte de Ouro, a Maria Augusta falava da Escola União da Ilha na década de 70, quando ela foi carnavalesca de lá, e ela fez rapidamente assim uma reflexão que me impressionou muito. Ela disse: a ilha não tinha barracão, os carros alegóricos eram feitos na quadra. A quadra da ilha era na Ilha do Governador e o desfile era na Avenida Presidente Vargas. Então havia uma necessidade de empurrar os carros alegóricos da Ilha do Governador até o centro da cidade. E como isso era possível? Não havia dinheiro, não havia recursos para pagar formigões ou um guincho como é hoje. Então eram os componentes da escola que iam para o barracão na véspera ou na antevéspera do desfile e vinham pela ponte e saíam da ponte e empurravam os carros no braço até aqui o local do desfile. Então a Maria Augusta disse: claro, isso era uma barbaridade, um calor horrível, você encontrava eles empurrando os carros debaixo de sol, mas isso criava um vínculo de amor com a escola que se perdeu. Hoje em dia, o que o componente tem que fazer? Tem que se vestir a roupa em casa e ir para a avenida. O que há dele, do suor dele, do sangue dele naquele desfile? Não há nada. Então, esse vínculo de amor de que a Maria Augusta falou é uma coisa que ainda existe na Intendente Magalhães. Agora, por que o meu sentimento é contraditório? Porque esse vínculo de amor tem um preço muito alto, né? Essas escolas têm um sacrifício desumano para se manterem vivas, né? Para se manterem atuantes. E aí eu penso, será que o dinheiro necessariamente desvirtua a força da grana? Isso mesmo que eu ia perguntar a você, porque todas na Intendente, elas lutam para subir e sumirem. E pro D, D pro C. E
isso é uma contradição, porque elas, se elas chegam a Sapucaí, será que elas não vão perder essas características? Pois é, aí é que está. Porque no momento em que o dinheiro chega, né? E a gente tem exemplos até muito próximos, assim, de pequenas escolas, né? Que rapidamente chegaram ao grupo especial e houve esse desvirtuamento, né? Então, será que a gente tem necessariamente de satanizar o dinheiro? Não queremos dinheiro, queremos empurrar nossos carros com suor. Não sei se é isso, mas deveria haver uma maneira de equilibrar isso, porque por que eu não abro mão de estar na Intendente Magalhães? Por que eu não abro mão até de desfilar? Agora, acho que no ano passado, no Carnaval de 2017, eu fiz uma promessa de que seria meu último ano de desfile na Intendente, porque eu fico cansada, né? Na terça-feira de Carnaval eu estou bem cansada. Mas eu desfilei nos últimos anos na Unidos do Jacarezinho, que é uma escola que eu admiro muito, perto, né? da minha casa, inclusive. Eu adoro a Unidos do Jacarezinho, é uma escola que eu, enfim, a bateria dela, né? Ela tem uma coisa tão forte, tão rica, né? Uma maravilha. Então eu fico pensando, tudo isso, quer dizer, essa vontade de participar, esse desejo de participar, essa beleza que eu vejo nesse desfile, onde há tanto esforço, né? Tanto esforço comunitário, né? Isso a gente já não tem mais na Sapucaí. Pois é. Então, na Sapucaí, o componente se sente supérfluo, né? Ele diz que eu poderia estar aqui como poderia não estar, né? Não vai mudar muito, não vai fazer diferença. Então, eu ainda não encontrei resposta para essa contradição. Será que tem resposta? Será que tem resposta? De qualquer maneira, eu acho que sempre haverá escolas pequenas. Sim. Sempre haverá. Porque eu tenho também um pensamento de que essa união de pessoas em torno do Carnaval, seja para criar um bloco, seja para fundar um rancho, como era muito antigamente, uma escola de samba, né? Tudo isso é um impulso da ordem do religioso, né? Você tem que é como uma obrigação no sentido religioso, né? Você tem uma obrigação, que é você vestir aquela roupa, passar por aquele rito, né? Porque é carnaval. Porque na origem do carnaval está a religião. Então, mesmo sagrado, né? Passados séculos e séculos, perdido esse vínculo religioso com o carnaval, é disso que a gente está falando, né? De um rito religioso. Então, mesmo para quem não tem religião nenhuma, esse impulso de estar junto, de criar algo que tem a ver com a beleza, né? Que tem a ver com a beleza, com a alegria e com a comunicação, o estar junto, né? É um impulso religioso. Então, isso não vai morrer nunca. Né? Isso é uma coisa que está eu acho que está na alma já do carioca, né? Exatamente. Já está impregnado na gente, né? É uma coisa cultural, sim, né? É a força da cultura, né? Que é capaz de mover montanhas, né? Porque a cultura, aquilo que a gente recebe, né? Como herança da nossa, do nosso lugar, dos nossos parentes, enfim, da nossa família, dos costumes, dos hábitos, né? Isso é uma coisa muito forte, né? Sim, muito forte. E não tem como acabar. Raquel, você fez parte também do dossiê do samba, para colocar o samba como patrimônio imaterial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, antes da gente ir para um outro assunto também bem importante. Fala um pouquinho desse dossiê, dessa questão, que teve um seminário agora, isso, em dezembro. Que foi 10 anos, né, da titulação. 10 anos. E fala um pouquinho. Pois é, o dossiê foi assim, eu, na verdade, entrei para a equipe do dossiê por causa do Império Serrano.
Na ocasião, eu acho que eu cheguei à equipe do dossiê em 2005 e eu já tinha publicado, muitos anos antes, a primeira edição do meu livro sobre o Império Serrano. Então, eu fui convidada para fazer parte da equipe, pensando assim, bom, cada um vai falar sobre uma das 6 escolas, foram escolhidas 6 escolas de samba para representar as matrizes do samba do Rio de Janeiro, e o Império Serrano era uma delas. E eu, então, vim para fazer uma parte que era a história do Império. Mas, na verdade, a noção de patrimônio cultural imaterial era muito recente no Brasil nessa época. Então, na verdade, o reconhecimento do patrimônio imaterial tinha sido do IPHAN em 2000, no ano de 2000. Então, o próprio IPHAN estava ainda engatinhando, procurando as formas de construir os dossiês para o reconhecimento. E a equipe foi na base da tentativa e erro, quer dizer, a gente fazia uma coisa, apresentava ao IPHAN, não era bem isso, era outra, mas às vezes a gente fazia o que eles tinham pedido e eles mudavam, não por maldade nem por incompetência, apenas porque eles também estavam engatinhando, né? Então, o dossiê foi um trabalho de 3 anos, né? Muito, muito grande, foi um trabalho assim enorme, que a gente fez por amor, né? Só por acreditar naquilo, e que acabou também recaindo nas costas de uns poucos, porque vários foram tomando seu rumo, um não podia mais, tinha trabalho, não sei o quê. Então, a equipe acabou sendo muito pequena e a finalização do dossiê foi, assim, muito penosa, né, para os pesquisadores. Mas eu considero que foi um momento da minha vida como sambista, um momento importantíssimo, porque me deu a dimensão ou me fez refletir sobre coisas que eu vivia, mas não pensava sobre elas. Então, houve vários episódios, né, que eu narrei naquele seminário. Um deles era, nessa época, acho que em 2006, eu era vice-presidente do Império e tinha uma reunião para apresentação do enredo, da sinopse do enredo. E os compositores chegaram para a reunião, eu estava na mesa e os compositores foram chegando e os mais velhos vinham sentar na frente porque não ouviam bem. E aí, quando eu olhei assim para os pezinhos deles, todos eles usavam aquilo que antigamente se chamava chinelo Charlotte, que é um sapato fechado, mas sem calcanhar, e todos eram verde e branco, com modelos diferentes e tal, mas todos um chinelo Charlotte bicolor verde e branco. Então, eu olhando aquilo, pensei, o sambista tem uma maneira peculiar de se vestir e de se calçar. Se você encontrar um homem bem longe de Madureira, com um chinelo Charlotte verde e branco, você vai... deve ser lá do Império, ou da Mocidade, ou, né? Porque é uma maneira característica deles se vestirem. E as roupas, né, quando eles se vestem para as festas com as camisas de linho recortadas, com pedaços bicolores, é uma maneira, uma indumentária peculiar para o sambista. E da mesma forma, eram coisas com as quais eu convivia há muito tempo, mas eu não tinha olhos para essas coisas. E foi a construção do dossiê que foi me dando esse olhar. Da mesma forma, a observação dos rituais das escolas. No Império Serrano, eu já estava lá há anos e eu nunca tinha reparado, por exemplo, que quando chega um casal de mestre-sala e porta-bandeira convidado, ele não pode simplesmente ir entrando pela quadra carregando a bandeira como se fosse uma sacola, não. Um diretor de harmonia da casa tem que ir até a porta, recebê-los, pegar a bandeira e vir trazendo e introduzir o casal pelo meio da quadra. Então, são rituais, por exemplo, respeitados até hoje no Império Serrano, em muitas escolas já não são mais respeitados nas grandes escolas. E isso se prende a fatos que você vai encontrando nos livros, a relatos de pessoas mais antigas, né? Que são as tradições, né? Os rituais característicos daquele fazer.
né? Que a pessoa desavisada acha o quê? Ah, escola de samba? Ah, desfila segunda-feira de carnaval. Eu vou comprar meu ingresso e vou ver. Não, uma escola de samba é tudo o resto. É tudo o resto, é o ano todo, é a vida inteira, o ano todo, enfim, tudo aquilo que alimenta aquele desfile. Então, isso caracteriza um patrimônio cultural. Sim. Né? Porque é diferente de um show. Ah, o fulano de tal deu um show na praia do Arpoador. Ah, fulano de tal vai fazer um show no Ponto Chique, em Padre Miguel. Isso são eventos. Mas o desfile das escolas de samba é o resultado de uma preparação que dura o ano inteiro. O desfile das escolas de samba é apenas para uma escola um dia da vida dela, como bem disse o Luiz Antônio Simas, né? Há escolas que desfilam, né? Existem para desfilar. Você fala, eu fundei uma escola, quero que ela desfile em tal lugar. Mas não é o caso do Império Serrano. O Império Serrano desfila porque existe. Ele primeiro existe e ele vai desfilar porque ele existe. E eu achei muito legal a sua colocação no seminário, que você diz que nós é que somos a estrela e não os que estão no camarote. Exatamente. Né? Que às vezes não sabem nada sobre a escola de samba, ficam de costas para... Isso tem a ver com o que a gente está dizendo, né? A diferença entre a Intendente Magalhães e a Sapucaí. Eu acho que você fazer um desfile de escola de samba, realizar um desfile de escola de samba aberto ao público a preços exorbitantes, como é o caso da Marquês de Sapucaí, leva a um descolamento da escola, né, do seu público. Sim. Então, o que acontece? Você desfila, você está desfilando, tem uma frisa, um setor inteiro de frisas, com uma gente vestida de cor de laranja, com a faixa preta aqui. Que é comprada por uma empresa de grande uma porte. Empresa turística que vendeu para coreanos ou para japoneses, não sei o quê. Aquelas pessoas, elas não têm nenhuma identidade com o que está se passando ali. Então, você passa e eu me sinto um animal do zoológico, assim, as pessoas estão ali me olhando. E muitos não sabem nem que quando o mestre-sala e a porta-bandeira se apresentam, você tem que aplaudir. Lógico. E muita gente não faz isso. Não? Então, aquelas pessoas são levadas a assistir alguma coisa que elas não são capazes de entender, né? Elas não são introduzidas aos rituais, aos significados, então elas não têm nenhuma identificação. Isso no caso dos estrangeiros. E no caso dos brasileiros, mais grave ainda. São pessoas que só querem estar lá para tomar uísque, para dançar funk dentro dos camarotes. Isso me revolta demais. Eu acho uma falta de respeito. Quando eu estou desfilando e eu vejo uma pessoa montada na coisa do camarote com um copo de uísque, todo bêbado, eu me sinto ultrajada por isso. Não me interessa quanto ele pagou e para quem foi o dinheiro que foi arrecadado com o pagamento dele. O que eu quero é gente que dê valor ou que tenha capacidade crítica sobre o que eu estou fazendo ali. Não quero aplausos, mas se a escola não for bem, não precisa bater palma. Mas eu quero alguém que saiba o que está se passando. Que nos dê atenção, que vá ali como era antigamente, né? Eu sou do tempo de um lado da Avenida Presidente Vargas havia uma arquibancada muito tosca de madeira. Do outro lado havia uma corda onde quem chegasse primeiro se estabelecia. E as pessoas levavam o famoso caixotinho. As pessoas vinham de casa, as famílias, carregando um caixotinho e sentavam ali, na hora da escola passar, levantavam para aplaudir. Era de quem chegasse primeiro, né? Um lado era pago, quem estivesse bem de vida, mas não era caríssimo, era um preço muito razoável. Então, era uma coisa democrática e quantos relatos a gente vê de sambistas. O Wilson das Neves, né, que morreu há pouco tempo. O Wilson das Neves conta que o pai dele pegava ele, os irmãos e a mulher, vamos para a avenida, vamos ver as escolas de samba. Aí paravam no caixotinho, aquela cena, levavam comida, levavam sanduíche, e aí o Wilson contava, quando o Império Serrano acabava de passar, o pai dizia, vamos embora, já passou todo mundo. Não, mas não tem outra escola, é só o Império Serrano. Então,
O amor dele pelo Império Serrano nasceu do fato de que o pai descia para ver as escolas, mas a escola era uma só, era o Império Serrano. Então toda a família tinha as suas preferências, né? E levava os filhos para ver aquilo, para assistir. Então era a maneira dessa tradição se efetivar, né? A família tem uma identidade com aquilo que está ali. Aí assim, nem mesmo hoje uma família de classe média baixa, nem esta família tem condições de assistir. Porque o desfile do grupo especial, o ingresso mais barato custa R$180 na arquibancada. É um absurdo, a não ser, é claro, naqueles setores que ninguém vê nada, mas ali ninguém quer. Aí tem o setor 1, que não é pago, que é distribuído para as escolas para distribuição e que as escolas vendem. Em vez de dar para o seu público, né, as escolas vendem. Então, tá, assim, tudo está errado, né? Tudo tá muito, enfim, desvirtuado, né? E a intendente ainda não, graças a Deus. Por que eu gosto do Carnaval da Intendente? Não é só pelas escolas, é pelo clima de carnaval. Aquele clima familiar que ainda Isso, tem. Você vai com as crianças, você senta na arquibancada, você, vamos fazer um lanche, vamos comer aquela batata engordurada, né? São coisas típicas de carnaval, né? Como eu falei lá, eu não quero no carnaval comer do Bob's, eu não quero, porque não combina, é uma quebra cultural. Sim, agora me vê, por favor, um milkshake. Não, no carnaval eu quero uma cerveja, né? Uma coisa mais compatível. E tem as crianças também com as espuminhas na Intendente, que elas quer dizer, a brincadeira extrapola do desfile e está também com o público, né? Você vê as pessoas sentadas, arquibancadas, tem um camarote, tem uns camarotes assim, uma coisa muito precária, o camarote da Intendente, e quem está nesse camarote? Povão. Então isso é maravilhoso, é um camarote, mas é do povão também, é de quem chegar primeiro, eu não sei qual é a política de distribuição, mas enfim, é uma coisa viva, as pessoas têm torcidas, gritam o nome dos parentes que estão desfilando, fulano. E outra coisa muito simpática, que eu acho muito bacana, vai desfilar uma escola, vai desfilar em cima da hora, aquela arquibancada ali está lotada, dura de gente, grita o nome de pessoas, aí acaba em cima da hora, aquele público vai comer, vai embora, vem o de outra escola, porque as pessoas vão se revezando, né? Elas vão para... Aí, assim, a grande graça que existia no Império Serrano, que eu notava nas pessoas do Império Serrano, a grande graça para eles era ver e ser visto. Tem o meu parente, o meu vizinho, o meu amigo que está na arquibancada. Então, eu estou cumprimentando, eu estou saudando, né, o público. Hoje em dia, a gente não conhece ninguém. Não tem ninguém. Ninguém nosso na arquibancada. Nem na coisa. Bom, na arquibancada também, não se enxerga, mas na frisa não tem ninguém nosso, no camarote não tem ninguém nosso. Então, isso é porque o samba, eu até já escrevi sobre isso uma vez lá no SRZZ. O samba, ele é uma coisa tão gregária, tão comunitária, que tem uma coisa assim, é como se a gente assumisse um personagem na hora do desfile que não é mais aquela que estava ali. Então, por exemplo, muitas vezes acontece isso. Nós estamos num grupo, numa frisa, 6, 8 pessoas, 12 pessoas, né? Fulano de tal vai desfilar na Imperatriz. Ele sai para desfilar na Imperatriz. Quando ele passa diante da frisa, onde ele estava 5 minutos antes, ele é saudado por nós e ele também saúda. Quando passa sem cumprimentar a gente fica irritado, aborrecido. Então, não é mais ele, porque ele estava aqui há 5 minutos. É uma entidade que passa ali fantasiada. Então, tudo isso se perde, porque você não tem mais a quem saudar, você não conhece ninguém. Né? E os que você conhece porventura na arquibancada, você não enxerga. Então, é uma coisa assim triste essa perda, essa descaracterização, né? E tem assim muitas coisas que, por exemplo, a própria Em Cima da Hora, né? Que é uma escola que tem um passado maravilhoso e tudo. A Em Cima da Hora é uma escola que tem uma torcida, né?
específica que é muito... E tem uma história maravilhosa também da Unidos de Lucas. Tem uma coisa que eu adoro da Unidos de Lucas, que é nós estávamos na arquibancada um ano, ainda era na Sapucaí, na terça-feira era o desfile das escolas. Isso. Lucas devia estar no grupo C. E aí havia um sujeito na arquibancada, essas famílias assim, isso tem muitos anos, foi na década de 80, um sujeito com a família, e ele dizia assim: eu vim aqui hoje para ver o fiasco da porcaria da escola lá do meu lugar, a Unidos de Lucas, essa escola está uma porcaria. Aí eu entendi que ele era oposição à diretoria da Lucas daquele momento. Porque eu só quero ver o fiasco que eles vão falar, que vão fazer aí, vai ser um vexame. E aí, a toda hora ele repetia isso, e nós já estávamos em volta assim, vamos ver o vexame que o Lucas vai fazer. E aí o locutor anunciou: a próxima escola a desfilar, Unidos de São Lucas. Aí o homem se levantou, irritado, assim, ofendido: Unidos de São Lucas não, Unidos de Lucas, o galo da Leopoldina, o galo de ouro da Leopoldina, que era o apelido o galo de ouro da Leopoldina, uma grande escola, tem que ser respeitado. Então toda a ira dele contra o Unidos de Lucas tinha sido apagada quando o homem errou o nome, o santo nome da escola. E eu acho isso uma coisa muito bonita, né? É a paixão, é a coisa que você acha que a sua escola não está bem, faz críticas, mas aquele amor a qualquer momento te leva lá. Eu lembro que eu desfilei, né? Eu em cima da hora, quando ela reeditou o samba, né? Então, claro, eu não tinha nascido na época, né, do original. E eu me lembro que foi na Sapucaí, e eu assim, quando começou o Esquenta a cantar o samba, eu sabia o samba todo e acho lindo o samba, eu chorava, parecia que eu tinha vivido lá. E foi muito bonito, foi um desfile muito bonito, mas eu via aquela coisa que você falou mesmo, né, Raquel? As pessoas, os turistas ou quem ficavam olhando, e eu acho que eles não entendiam a nossa emoção de estar desfilando um enredo reeditado de um samba tão bonito que foi. E aí você vê, por exemplo, qual o significado, né, dessas reedições. Por que as reedições elas conseguem mobilizar os nossos sentimentos? Você vê esse ano a Ponte, a Unidos da Ponte, que também é uma escola que estava muitos anos esse ano ela está no grupo, na Série A. E ela optou por reeditar um samba também da década de 80, né, que é Oferendas. E aí eu tenho, assim, hordas de amigos que querem sair na Ponte. Por quê? Não é que eles gostem mais da Ponte do que qualquer outra escola, é porque cantar Oferendas no solo da Marquês de Sapucaí é reviver um momento mágico que a gente infelizmente perdeu, né? Não tem mais. Então as pessoas sonham com isso, tem dezenas de amigos que vão sair na Ponte, né? E isso é uma coisa muito bonita, né? Porque mostra que aquele momento mágico das escolas de samba ainda é valorizado, ainda é lembrado e valorizado, porque, né, alguma coisa muito ruim, né, tá mesmo com a gente se arrepia mesmo, a gente chora, dá aquele sinal, aquele apito, a gente fica com o coração na boca, muito, muito bom. Mas, Raquel, eu queria que você falasse sobre um assunto também que não sei se é polêmico, mas é sobre o feminino nas escolas de samba. Pois é. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a respeito disso. Pois é. Tem que ver o seguinte, eu vou começar logo contando uma história, porque quando eu cheguei no Império Serrano, eu estava muito atuante, tal, cheia de amor para dar, como se diz, queria fazer coisas, saía da ala, tinha as coisas da ala, e aí logo me chamaram para fazer parte de um departamento feminino. Você quer ser do departamento feminino? Puxa, eu achei aquilo no primeiro momento uma honraria. Eu no departamento feminino. Mas depois eu comecei a questionar, assim, mas por que o departamento feminino? Por que uma escola de samba, que é de todos, de homens e mulheres, tem que ter um departamento feminino? E aí comecei a observar o que é que o departamento feminino fazia na escola.
o departamento feminino arrumava as festas. Então, no dia da festa, ia ter uma festa à noite na quadra, o departamento feminino tinha que chegar às 2 horas da tarde, tinha que limpar, passar pano nas mesas, botar as toalhas, ir para a cozinha, fritar os bolinhos, preparar os pratinhos, os enfeites do centro da mesa. Eu falei, meu Deus do céu, são loucas. Como é que eu vou querer uma coisa que é um trabalho? Aí na hora da festa, os homens lá todos elegantes recebendo os convidados e elas no fogão. Eu digo, não, isso, na verdade, o que era? A reprodução exata da sociedade, né? Eu estou falando da década de 70, né? Não mudou muito não, mas eu estou falando da década de 70. Enfim, em que o lugar da mulher era esse lugar. E quando eu tentei me rebelar contra isso e mostrar a elas, não, mas por que nós não podemos também ter outro papel na festa, não sei o quê? Elas não aceitaram de jeito nenhum as minhas ponderações, porque elas vinham, né? Eu era um elemento estranho, eu era uma aculturada, vamos dizer assim. E elas, que eram dali, que eram filhas, netas de fundadores, elas tinham uma visão totalmente matriarcal. E assim, na sociedade matriarcal, toda sociedade de matriz africana é matriarcal, naturalmente. E na sociedade matriarcal, o poder de fazer as coisas é privilégio da mulher. Então, a mulher cozinha, porque cozinhar é um ato, entre aspas, perigoso. Cozinhar é poder até envenenar, é ter poder de vida e morte. Então, o cozinhar é sagrado, o preparar a festa é sagrado. E aí eu percebi o quanto eu estava afastada disso. Elas não estavam aborrecidas de preparar a festa, porque aquilo para elas era muito importante. Preparar a festa, receber as pessoas bem, cozinhar, preparar as comidas, era uma coisa, era um papel relevante dentro daquela sociedade. E aí eu comecei, não, peraí, eu tenho que me acostumar a esses hábitos que são, né, são a cultura local. Ainda assim, eu acho que a sociedade matriarcal que gerou as escolas de samba, ela é também extremamente machista. Ao mesmo tempo que tem toda essa beleza e esse poder feminino, né? Tem também a própria noção das mulheres de que o homem é algo superior a elas, que deve ser servido, né? Então, até hoje, eu vejo dentro da minha velha guarda do Império Serrano, que é um lugar maravilhoso, onde todos são amigos, dentro da velha guarda existe um departamento feminino. Mas há mais mulheres na velha guarda do que homens. Então, só que eu já não contesto nada, eu agora me calo e aceito. Mas eu não posso deixar de pontuar isso, né? E aí a gente vendo, assim, as próprias mulheres que foram homenageadas por escolas de samba em enredos, né? Que eu fiz essa pesquisa recentemente para uma aula, né, de um curso. É engraçado como, por exemplo, uma das primeiras mulheres que só passou a existir no mundo, na cultura brasileira, a partir de um desfile de escola de samba, que foi Chica da Silva, né? Que foi enredo do Salgueiro em 63, a própria homenagem a Chica da Silva, se a gente for analisar bem, ela é um tanto estranha, porque o samba, né, a segunda parte começa: apesar de não possuir grande beleza. Já começa com uma pesar. Já começa mandando uma pedra. Era feia, era horrorosa. Só falta, né? Então, a figura feminina, né, ela é, ao mesmo tempo que posta em pedestais, né, ela é sempre que possível ridicularizada,
rechaçada, né? Então é uma relação muito dúbia essa relação do feminino, né, na escola de samba. Por quê? Porque a escola de samba reproduz a sociedade. A forma de organização, por exemplo, todo o mal que o dinheiro causou às escolas de samba, primeira parte da nossa conversa, é o reflexo de uma sociedade capitalista que vai ganhando força, né? O dinheiro vai tomando o lugar de outros valores, né? Na década de 60, na década de 70, havia valores que cederam lugar, porque hoje em dia todo mundo quer o quê? Quer ser rico, quer consumir, quer o carro do ano, quer o tênis da marca tal, né? O avanço do capitalismo determinou a perda de muitos valores da sociedade e da escola de samba igualmente. E aí, da mesma forma que na questão do dinheiro a escola reproduz a sociedade, na questão do feminino também, né? Porque quando as mulheres, por exemplo, se nós tomarmos como exemplo a ala de passistas, não há nada mais sublime do que uma ala de passistas, porque essas pessoas são as últimas detentoras de um saber que antes era disseminado por toda a escola. Sim. Uma escola de samba, lá nas origens, era um lugar onde todo mundo sambava. Hoje em dia, o samba está restrito a uma ala. Esses têm a obrigação de dizer no pé. O resto da escola fica só enganando, né? Ora, essas pessoas que deveriam ser tratadas como muito importantes da escola, não. Elas são discriminadas, elas são tratadas de maneira, muitas vezes, preconceituosa e indigna, né? Há uma confusão entre as passistas femininas e as garotas de programa, né? E isso me revolta profundamente, porque uma passista de escola de samba não ela é detentora de um saber que está em extinção, ela deveria ser endeusada, né? E tem uma história muito bonita de uma passista da Mangueira, que contou uma vez num seminário, que ela era neta de um fundador da Mangueira. E ela não gostava de samba, ela tinha 15, 16 anos e não gostava de samba, não ia à quadra da Mangueira e detestava aquilo. E aí, um dia, num aniversário do avô, ela foi, porque o aniversário ia ser comemorado na quadra. Ficou sentada na mesa, emburrada, e aí, em determinado momento, entrou o show de passistas. E quando ela viu as passistas sambando, ela disse para a mãe: eu quero ser passista da Mangueira. E aí o avô disse assim: ah, você quer? Só se for agora, você vai levantar agora e vai fazer teste. Ela nunca tinha sambado, porque ela não gostava, ela achava aquilo ridículo, não ia ao samba. Ela se levantou, sambou e foi aprovada, e é passista até hoje. Então, volta a coisa religiosa, esse impulso, quer dizer, você se ver naquele papel, eu estou aqui, eu nem gosto de samba, mas aquilo ali é o meu lugar, né? Então ela se levantou e foi lá. Da mesma forma acontece com porta-bandeira. Sim. As porta-bandeiras, algumas contam, né? Eu entrei na quadra, tinha uma mulher lá com a bandeira rodopiando e eu disse: ali, eu quero estar ali, é ali que eu quero estar. Inclusive nessa coleção tem um livro sobre porta-bandeira. Sobre porta-bandeira, maravilhoso. Então, quer dizer, isso a gente vê que nem sempre é objeto de respeito. Você vê o que aconteceu recentemente com uma porta-bandeira grávida, né, que foi demitida. Então, isso é uma coisa inaceitável pela comunidade do samba, porque o fato de uma pessoa querer ser mãe, o direito, né, de querer ser mãe, não impede dela ser uma porta-bandeira, né? Sim, sim. A gestação não é uma doença, é uma coisa transitória, uma condição transitória. Então, esse desrespeito à mulher em todos os seus papéis na escola, né? Por exemplo, até mesmo as baianas, né? Elas são endeusadas, mas elas não são tratadas como mereciam. Eu não acho que elas devem. Raquel,
Raquel, para terminar, você estava falando do feminino, esse preconceito que ainda existe, e sobre as escolas de samba, as escolas da Intendente. Para onde vai isso tudo? Assim, como é que a gente pode ver isso, uma questão de futuro? Será que esse preconceito com as mulheres termina, tende a se extinguir, ou ele perdura? Ou isso já vai ficar e sempre vai ficar? Não sei, assim, tem um samba do Martinho, né? Que ele tem um verso que eu adoro, que a missão do homem é evoluir, né? É o de Balá, né? Um samba do Martinho. Sim. E a missão do homem é evoluir. Então eu acho que eu tenho expectativa, né, de que a gente vá evoluir para uma situação melhor do que a de hoje. Porque hoje as escolas, elas podem, de repente, nem se dar conta disso, mas elas estão atravessando um momento crucial da existência delas, porque as manifestações carnavalescas, elas tiveram os seus momentos. Houve um momento em que as grandes sociedades eram a grande atração do carnaval, em outro momento eram os ranchos, né? Depois veio a hegemonia das escolas de samba durante mais de 50 anos, né? E hoje em dia eu noto, assim, já escrevi também sobre isso, um afastamento das escolas de samba do seu público, do povo. O texto que eu publiquei foi por causa dessa polêmica de subvenção para carnaval, não sei o quê, e eu publiquei um texto que dizia: por que não somos mais tão amadas? Por que as escolas de samba se afastaram tanto do seu público? Aí, assim, uma série de medidas equivocadas foram sendo tomadas para afastar o público das escolas. O ingresso é caro, a compra do ingresso é difícil. A compra do ingresso é complicada, não é popular, requer ter um fax em casa. Que já está uma coisa outra. Aí, antigamente, era muito povão. Eu me lembro, com as minhas filhas pequenas, de irmos para o Maracanã, um momento em que a venda dos ingressos era na bilheteria do Maracanã. E a gente levava cadeira de praia e ficava dormindo na fila para comprar ingresso. Então, eu volto ao vínculo de amor da Maria Augusta. Uma pessoa que dorme na cadeira de praia, na chuva, na fila do Maracanã, é porque ela quer muito assistir. Mas por quê? Porque quando chegasse a minha vez na bilheteria, eu tinha dinheiro no bolso capaz de comprar aquele ingresso. Isso não acontece mais, né? É vendido de uma maneira elitista, porque eu pergunto a vocês, quem pode dar, qual é a família que pode pagar para levar um casal e 2 filhos para Sapucaí? É impossível. O desfile é em 2 dias, então você tem que optar, ou eu vejo tal, ou eu vejo tal. Tudo isso foi afastando. Eu sou de um tempo em que a gente dormia na porta da loja de disco, porque no dia seguinte ia chegar o LP das escolas de samba. E era disputado, porque a gente não queria chegar assim, perto do carnaval sem ter em casa o LP para tocar no dia de Natal, né? E você ia fazer compras no Saara em janeiro e fevereiro e os sambas estavam tocando a céu aberto. Hoje você entra no supermercado e estão tocando um disco de 3 ou 4 anos atrás, porque nem o supermercado tem mais a preocupação, nem a pessoa que está ali dentro nota que aquele samba é antigo, só eu. Então, houve uma quebra de pacto, né, entre o público e a escola de samba. Agora, como é que isso vai acabar, eu não sei. E só uma coisa eu sinto e tenho certeza: mesmo que o carnaval deixe de ser o maior espetáculo da Terra, mesmo que a TV Globo pare de transmitir o desfile, mesmo que tudo isso aconteça, sempre vai haver gente como nós, né, seguindo e fazendo isso. E tem a rua para isso também. Tem a rua para isso. Então, eu sou muito entusiasta e muito crédula, né? Tenho certeza de que as escolas de samba não vão morrer nunca. Se elas não tiverem mais a importância, entre aspas, que eu não acho tão importante assim, a importância turística e econômica que elas tiverem hoje, quer saber?
não fico triste, porque eu acho que isso só trouxe mas trouxe muitos prejuízos. Eu sei o quanto é duro fazer um carnaval na Intendente Magalhães, né? É duro, é um sofrimento. Eu gostaria que elas tivessem barracões, porque eu acho um absurdo não ter um barracão. E acho que é um absurdo, por quê? Porque o poder público devia levar em conta que esta é a cultura dessa cidade, né? Esta é a cultura dessa cidade. A cultura de um povo tem que ser respeitada. E aqui, durante muitos anos, no Rio de Janeiro, houve um seríssimo preconceito contra o carnaval. A elite via aquilo como uma coisa muito, enfim, bárbara, né? Assim, isso é uma coisa ridícula, essas mulatas com esses trajes sumários e essas coisas, essas danças, né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro custa muito a se assumir como uma cidade negra que ela é. Essa cidade é uma cidade negra. A maior parte da população do Rio de Janeiro é negra. Desde sempre foi assim, né? Em muito boa hora, em um momento muito feliz, a população negra aqui chegou na condição de escrava e foi capaz de dar a volta por cima, se tornando hegemônica na cultura. A cultura dessa cidade é a cultura negra, né? E a gente tem mais a que se orgulhar, porque é uma cultura maravilhosa. Então, mas ao contrário disso, o Rio de Janeiro tenta minimizar colocar isso, né? Canto, botar né? para debaixo do tapete, para ninguém ver. Então é isso, eu acho que se houvesse uma política pública acertada que desse condições às escolas de fazerem seu carnaval sem precisar disso, de turista, sem precisar disso, daquilo, eu ficaria muito feliz. Era tudo que eu queria. Bom, pessoal, então, diante de um depoimento desse tão ferrenho, tão bonito e tão emocionado, a gente encerra o nosso papo de hoje. Eu só queria, embaixo, essa organização do Cadernos de Samba foi feita pelo Aidano e tem a coleção e cada um escreve sobre uma escola e se você ficou interessado, vai estar embaixo na descrição do vídeo o link para comprar essa coleção. E dizer, se você gostou, se você curtiu essa entrevista com a Raquel, você dá uma curtida, aperta o sininho e acompanha a gente nas redes sociais. Muito obrigada e até lá. E salve Janjão, autor do livro.